Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do golpe de Estado em Madagascar, né? Madagascar, vocês sabem, está tendo grandes protestos, mais daqueles protestos da geração Z, com o cara aqui do One Piece, aqui mostrando aqui o One Piece e coisa e tal, né? Geração Z. E o governo parece que caiu, tá? Os protestos já estão durando algumas semanas, teve 22 manifestantes mortos, o pessoal ficou cada vez maior os protestos. E, finalmente, o exército disse que passou a apoiar a população, né? Aparentemente, o presidente do país, o senhor Andry Rajoelina, se refugiou na embaixada da França, lá na capital de Madagascar, e o comandante da unidade do exército que se aliou aos manifestantes, o Michael Loemo, declarou que está controlando o país, né? Vamos ver como é que termina isso daqui. É claramente um golpe de Estado, por mais que você possa entender que os manifestantes estão corretos no seu intento, né, que eles estão corretos na história, isso é um golpe de Estado, é uma ruptura institucional. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, tá? Mais uma vez, Alexandre de Moraes, isso daqui é um golpe. Aí sim, o cara foi lá, o presidente fugiu, o outro tomou posse, né? Vamos ver como é que termina esse golpe. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Peter Usa Android igual a minha avó e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aqui, ó, mais um protesto da geração Z, né? Não é o único, não, tem protesto da geração Z para tudo quanto é lado aqui. Se você olhar esse mapa aqui, a gente já viu lá no Nepal, teve recentemente, destituíram o governo no Nepal, Bangladesh teve protesto, Indonésia teve protesto, Timor-Leste, Filipinas, Quênia, Marrocos, Sérvia, Peru e Madagascar, aqui, essa ilha aqui na África, né? Um protesto muito grande que já dura algum tempo já, tá? Esses chamados protestos da geração Z, ele tem sido destacado justamente por conta de serem os jovens mesmo fazendo as manifestações, né? E muitos deles usando o símbolo do One Piece, né? O One Piece é um desenho japonês sobre um garoto que quer ser pirata, na verdade quer ser o rei dos piratas e coisa e tal. E tem uma temática bastante libertária, como eu já falei para vocês em outras ocasiões, eu já fiz até vídeos lá no Visão Libertária há alguns anos atrás, sobre o One Piece, sobre a visão libertária do One Piece, né? Então é bem interessante esse negócio que o pessoal tá pegando essa manifestação e usando o símbolo do One Piece nessas manifestações todas, né? Mas como que aconteceu lá em Madagascar, né? Bom, os protestos já estão acontecendo desde meados de setembro, e começou na capital Antananarivo, né, que é o nome da cidade lá, e foi crescendo, espalhou para outras cidades do país, né, de Madagascar, mas cresceu muito depois que a polícia usou violência contra os manifestantes, né? A polícia começou a tentar dispersar o pessoal e acabou agindo com violência. Teve, infelizmente, 22 pessoas mortas, né? Aqui está um dos protestos do pessoal carregando o corpo de um dos manifestantes que foi morto pela polícia. Isso só aumentou os protestos lá em Madagascar, né? Então, é realmente muito grande o protesto. Teve casos também de pessoas arrastadas pela rua e coisa e tal. 22 manifestantes foram mortos até ontem, né, que era até o momento que o presidente desistiu. Em determinado momento, o presidente, que é o senhor Andry Rajoelina, esse rapaz aqui, ele dissolveu o parlamento, dissolveu o governo dele, prometeu fazer mais novas eleições e coisa e tal, mas ele continuou no poder, né? Mas só que isso não aplacou os protestos continuaram. E o que o pessoal pede? O pessoal está reclamando justamente de corrupção no governo, de empobrecimento da população e enriquecimento de pessoas ligadas ao governo. Soa familiar para você? Pois é, né? O mesmo problema aqui do Brasil, o PT, a quadrilha do PT que fica roubando todo mundo aí, fica cada vez mais rica, os amiguinhos do PT, e a população só se ferra aí com mais inflação, com mais problema para todo mundo, né? Então foram grandes protestos violentos, e em determinado momento uma unidade armada do exército que tinha sido mandada pelo presidente para combater os manifestantes desistiu de fazer isso, né? Aqui, ó, esse aqui é o comandante dessa unidade que tinha sido mandado pelo presidente para atirar ou dispersar os manifestantes lá no centro de Antananarivo. Declarou, chamou a imprensa e falou, olha só, nós não vamos fazer isso, que o pessoal, aqui ó, nós os militares não vamos mais fazer esse trabalho, nós não somos apenas lambedores de botas, e você tem seguido ordens irracionais,
o país está destruído, a vida da população está totalmente desarranjada, nada trabalha devido à crise, a cortes de eletricidade e água, disse o soldado, né? O exército, então, ele se recusou a atirar em manifestantes e, ao contrário, tomou controle do governo. Então ele declarou que ele está comandando o país agora. Soldados se uniram a demonstrações anti-governo em Madagascar no sábado, pedindo para as forças policiais recusarem ordens de atirar contra os manifestantes e condenando as ações da polícia para tentar derrubar os manifestantes, né? Então tá aqui, ó, soldados de Madagascar rejeitaram ordens para atirar em soldados, são nossos amigos, irmãos e irmãs, e publicamente pediram aos soldados para recusarem ordens para atirar em manifestantes, né? Então aqui, vários milhares de protestos da geração Z na capital, insistindo que o presidente precisa renunciar, né? Esse rapaz aqui, que é o coronel Mikael Lome, justamente é o soldado que era o líder desse grupo que se recusou a atirar contra a população, né? Que ele está dando aqui essa declaração aqui para a imprensa, e aparentemente ele assumiu o controle do governo lá em Madagascar, né? E aí, de novo, é o que eu falo para vocês. O que é um golpe? Um golpe é uma ruptura institucional. Quando você tem, dentro de um país, né, você tem a Constituição, que supostamente diz como é que o país deve funcionar. O que é um golpe? É quando você sai fora da Constituição. É o que o Alexandre de Moraes tem feito aqui no Brasil desde 2019, abertamente. Né? Não importa, mas ele é o juiz. Né? Não importa, ele está fugindo da Constituição, ele deu um golpe, né? E a mesma coisa os militares. Que os militares não deram um golpe em 64. Deram o golpe no dia 6 de abril de 64. Porque no dia 31 de março mesmo, que o Jango fugiu do país, o Congresso decretou a vacância e coisa e tal, até aí não tinha nada de errado, não tinha nenhuma ruptura institucional, realmente era o procedimento correto, né? Só que o pessoal foi lá e fez o AI-1 no dia 6 de abril, que destituiu um monte de deputado, fez um monte de mudança, e isso não estava previsto na Constituição. Ali é golpe. No momento que você começa a tomar ações fora da Constituição, você está dando um golpe, né? Esse caso aqui é outro caso desse, né? O presidente, né, o tal do Andry Rajoelina, ele fugiu e teria ido para a embaixada, teria se escondido na embaixada da França. Rajoelina aparentemente se refugiou na embaixada da França, e uma coisa importante é que ele próprio entrou também com um golpe, tá? Ou seja, ele também deu um golpe para assumir o controle de Madagascar, né? Então realmente uma situação que está ficando complicada aí. E por que tantos... Aqui, ó, o presidente de Madagascar denunciou uma tentativa de golpe de Estado, se referindo exatamente ao senhor Mikael Lome, né? Bom, denunciou, mas parece que ele fugiu. Então, se ele fugiu, ele saiu, perdeu, né? Perdeu o mané. E por que estão surgindo tantas manifestações desse tipo, né? Bom, isso acontece de tempos em tempos mesmo, tá? Governos são inerentemente ineficientes, inerentemente um arrobo, né? Uma quadrilha. E aí de tempos em tempos tem esse tipo de coisa. Agora, é um fato que esses últimos protestos têm uma característica diferente, né? Eles têm sido organizados pela internet, sem o uso de grandes redes de controle, como a esquerda costuma fazer, né? Aqui no Brasil sempre foi muito com sindicato, grêmio estudantil para fazer manifestação, mas as grandes manifestações da direita aqui no Brasil são justamente combinadas pela internet, são mais espontâneas, não tem uma organização central definida, né? Então, isso caracteriza justamente essas manifestações da era da informação descentralizada e distribuída. Não é nenhuma novidade. Vocês lembram, né, o mundo árabe passou alguns anos atrás por grandes brigas aqui, né? O Egito, Tunísia, teve manifestação, teve deposição de presidentes em vários lugares, então isso não é propriamente uma novidade aqui, mas a forma como essas manifestações têm acontecido com a internet tem sido realmente alguma coisa impressionante, né? E a tendência daqui para frente é isso piorar, porque cada vez mais o Estado fica menos eficiente, mais fraco e se expõe como que realmente meramente um mecanismo de roubar a sociedade, né? Bom, tomara que o pessoal lá de Madagascar consiga uma melhoria. Essas manifestações e golpes de Estado raramente apresentam resultados positivos, mas vamos torcer pelo melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.